Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa estar trabalhando aí, olha só, volume 4, quarto bimestre. Semana 3, estamos no meio do final, ou seja, se o nosso bimestre é composto por 6 semanas do PET, já chegamos aí à metade. Estamos fechando junto com vocês. Eu sei que está todo mundo muito preocupado com o retorno das aulas. Provavelmente hoje, você que está me assistindo aí, está vendo as aulas voltarem de forma obrigatória, mas pode ficar tranquilo que a gente do Escola Online está aqui com vocês. E a temática de hoje, que foi disponibilizada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, seriam as diferenças entre as Constituições de 1891 e a Constituição de 1824. Repara que a gente está tendo ali a Constituição de 1824 e eu tenho aqui em cima de mim a capa da Constituição de 1891. Vamos falar sobre o processo jurídico brasileiro. Bom, não é muito bacana um país que tem muita Constituição, porque é a prova de que a gente não respeita muito a lei. Mas aí você sabe de história do Brasil muito melhor do que eu, que brasileiro e lei é uma coisa meio complicada. A gente em si, a gente acaba sendo obrigado a respeitar, mas quem está lá em cima nem sempre faz. Mas antes da gente começar a botar fogo no parquinho aqui, e entender toda essa treta, o que eu quero que você saiba? Vem comigo conhecer o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, galera, o projeto onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente utiliza várias mídias digitais para oferecer para você uma educação de qualidade. Você nos encontra no WhatsApp, você tem a questão do Twitter, Facebook, você pode nos encontrar através de e-mail. Claro, né? Muita gente fica procurando informações muito bacanas, vai lá no nosso Instagram. Quem está me assistindo aqui no YouTube, aproveita. Você que ainda não se inscreveu, o que eu tenho falado, a gente vai virar 2021 com 100 mil K, 100K, ou seja, 100 mil K, por quem dera, 100K, como já falei, Buzz Lightyear, o nosso profeta, ao infinito e além. Você também que agora encontra várias plataformas de música, o nosso podcast, tá? Você tá olhando aí para baixo aí, tá, galera? Tá sendo renovada, tá prontinha, tá colocando para rodar hoje, no máximo amanhã para vocês aí, tá? A nossa plataforma, vai lá e acessa www.plataformaescolaonline.com.br. Então tudo isso, galera, é possível por sua causa. Então vamos começar a falar sobre a questão de Constituição, mas antes disso, o que a gente faz sempre? Bora lá aí, roda a vinheta. Bacana, né? Então agora vamos seguir, vamos falar um pouco sobre a questão das Constituições. Galera, a Constituição Brasileira de 1824, ela foi outorgada. Então o primeiro termo que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte: existe uma diferença na nossa história política quando a Constituição, que é o conjunto máximo de leis de um país, tá? Ela é colocada em prática. Você diz a Constituição ser outorgada e a Constituição ser promulgada. O que isso quer dizer, galera? A Constituição outorgada quer dizer que ela é imposta, ou seja, ela não necessariamente ela é passada pela Assembleia e ela é votada pela maioria. Enquanto a Constituição promulgada quer dizer que ela é o quê? Votada, ela passa sobre o crivo de uma Assembleia Constituinte. Então você percebe que a nossa primeira Constituição, a de 1824, tá, galera? Vejam vocês, ela foi outorgada por Dom Pedro I, ou seja, foi imposta em 25 de março de 1824. A primeira Carta Magna Brasileira garantia a unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes. Olha que coisa louca. A gente sempre fala do iluminismo, a questão dos 3 poderes, e na época foram criados 4 poderes. O poder executivo, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quais são os nossos 3 poderes iniciais? O poder executivo, que executa as leis feitas pelo legislativo e que são fiscalizados pelo judiciário. Mas durante a nossa primeira Constituição, nós tivemos o quê? A implementação do poder moderador. A ideia era muito bacana, um poder para moderar a relação entre os poderes, mas na prática fortalecia o nosso imperador. Tá? Estabeleceu-se o voto censitário. O que é o voto censitário? Lembra disso, viu, galera? O voto para quem tinha renda, além do voto indireto. Você tinha que ter renda comprovada, dependendo do valor. Você podia escolher alguém que votasse em seu nome. Foi elaborada por um grupo reduzido, devido às desavenças, aos problemas entre o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Não sei se você já ouviu essa história. Quando foi proposta a criação da nossa primeira Constituição, haviam 2 partidos, o brasileiro e o português. Diziam que o Partido Brasileiro apresentou um projeto de Constituição
que ficou carinhosamente conhecido como Constituição da Mandioca, tá? Só que era uma Constituição que tiraria de Dom Pedro o poder. Então, Dom Pedro, que na verdade não se conforma com uma Constituição que limitaria o seu poder, ele nega essa Constituição, que seria a mais votada, e ele outorga de 1824. Após a proclamação da independência e da aclamação de Dom Pedro I como imperador, o país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. Só que eu falo, é uma organização muito esquisita, né? Porque é uma coisa imposta. Beleza? Então você tem aqui a nossa o quê? A capa da nossa primeira Constituição, que marca o início do nosso projeto aqui, nosso projeto constitucional. Bom, já a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição do Brasil da era republicana. Então lembra, galera, essa aqui foi uma Constituição promulgada. O que é isso? Houve, na verdade, o que, moçada? Houve a ideia de uma votação onde a maioria concorda. Teve como características a instituição do regime republicano presidencialista, porque lembrando que nessa época o Brasil era o único país que ainda mantinha monarquia, então a ideia de implantar a república está muito ligada ao processo também constitucional, e a separação do Estado e Igreja. Por quê? A nossa primeira Constituição de 1824 estabelecia que o Brasil era um Estado católico, tá? E a partir de 1891, todo mundo conhece um pouquinho, sabe que o Brasil se torna um Estado laico. O Brasil passava por um momento de transição do regime monárquico para o republicano. Dessa maneira, o governo precisava mudar a Carta Magna, ou seja, a gente precisava justificar esse novo governo, tirando de cena a Constituição de 1824 e criando um novo ordenamento jurídico. Então você tem aqui em cima de mim, tá, galera, a capa da nossa Constituição de 1891. Muita gente fala que não está mentindo, que essa Constituição ela é inspirada na Constituição norte-americana, e aí uma inveja, meu recalque aqui sendo assumido, a primeira e única Constituição dos caras, que ela foi promulgada em 1787, e o Brasil copia um pouco disso aí. Beleza, galera? Vamos lá, tá? Quando eu falo dessas constituições, foi escolhida uma Assembleia Legislativa que elaborou uma nova Constituição em 3 meses. Então vejam, aqui você respeita a decisão da Assembleia, porque na nossa primeira de 1824 foi formada uma Assembleia, foi votada a Constituição, só que o Dom Pedro não quis. Essa não. Na verdade, a redação vai ficar por parte de 2 grandes nomes. O Rui Barbosa, tá? Nós temos aí a figura do Rui Barbosa, um dos grandes juristas brasileiros, mas que acaba ganhando uma fama negativa por causa do encilhamento, e o Prudente Moraes, que mais tarde viria se tornar presidente da República. A nova Constituição se inspirou, dentre outras, na Carta Magna da Constituição dos Estados Unidos, tendo como eixo a federalização dos estados e a descentralização do poder, porque a nossa primeira Constituição, todo o poder ficava na mão do imperador, tá? Inclusive o nome do novo país, ou seja, como que você passa a chamar o Brasil a partir do momento que a gente inaugura a experiência republicana, foi denominado Estados Unidos do Brasil. Em 24 de fevereiro de 1891, foi aprovada e, vejam, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Essa seria alterada em 1926 e revogada 4 anos mais tarde por causa da Revolução de 30. E que depois a gente vai ter com Vargas uma nova Constituição em 34, mas é um assunto que a gente fala adiante. Mas a gente está fazendo aqui um paralelo entre as 2 primeiras Constituições. A primeira da história do Brasil, que é da época do Brasil Império, e a primeira Constituição Republicana. Show? Então vamos lá, galera. Diferenças. A maior diferença entre a Constituição de 1891 e a Constituição Imperial de 1824 era a laicidade. Gente, eu vou além, tá? Eu vejo a questão de 3 poderes para uma, 4 para outra, mas, por exemplo, a nossa primeira Constituição ela deixava muito claro que o Brasil ele era um Estado católico e, a partir de 1891, Estado e Igreja estavam separados, tá? Também ampliação ao direito do voto. Por quê? Porque na nossa primeira Constituição, lembra, o voto era censitário. E agora, o que vai acontecer? Você não precisa mais, na verdade, ter renda comprovada. Só que uma coisa também que eu não gosto de colocar. Por quê? Na nossa Constituição republicana, você implementa a ideia do sufrágio universal masculino. O que é isso, galera? Todo homem com mais de 21 anos podia votar. Você não necessariamente mais precisava apresentar renda. Só que tem um porém que muita gente esquece de falar. Só podia votar nessa época quem fosse devidamente alfabetizado. E aí que mora o problema, porque foi feito um levantamento com a nova Constituição que tirava de cena o voto censitário, você teve um número menor de votantes. Por quê? Porque a educação não era para todos.
Tá? A Constituição outorgada em 25 de março de 1824 foi marcada pelo forte centralismo administrativo e político, tendo em vista a figura do poder moderador. Vejam essa charge aqui que fala da ideia do que? Do poder moderador tentando regulamentar, sendo usado pelo imperador para se fortalecer. A Constituição de 1891 estruturou o federalismo brasileiro, ou seja, a ideia dos estados, a República Federativa, segundo o modelo norte-americano. Claro que a gente não tem tanta autonomia, porque quando você se pergunta, poxa, qual é a maioridade penal nos Estados Unidos? Depende. Tem estado que é 14, tem estado que é 18, tem estado que é 21, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que não tem. O nosso federalismo não chega a tanto, a gente tem um federalismo mais tributário, mas existe um pouco dessa autonomia. Ajustou um sistema jurídico constitucional estrangeiro, uma realidade completamente diversa. Daí resultou que a Constituição escrita não pôde reproduzir, como não reproduziu, a Constituição real do país. É o que eu falo, né? É uma diferença entre o que está escrito e o que de fato é aplicado. Bom, se a gente for parar para pensar, o Brasil passa por Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, revisão constitucional de 69, até a Constituição de 88. Então o Brasil tem 8 constituições. Isso é uma prova que os políticos não respeitam muito as nossas leis. Mas eu não estou falando nada, você sabe disso melhor do que ninguém. Bora lá então é o seguinte, vamos começar a brincar. Por meio da Constituição de 1824, foi instituído o poder moderador. Lembra, o que é o poder moderador? Muita gente fala que o poder moderador ele é carinhosamente conhecido como o quarto poder. Tá? Entre as características desse poder estava... Galera, então olha só, a gente até tem uma chargezinha aqui para deixar claro. A Constituição é para todos, majestade, quase todos. Eu estou acima dela. Gente, com o poder moderador, ele podia fazer o que ele queria. Nomear, destituir, tirar, colocar. Então, olha só. Vamos lá. Letra A. Nomear apenas os membros do Poder Judiciário. Gente, ele pode nomear quem ele quiser. Nomear e destituir os ministros do Poder Executivo, entre os outros. Você fala, bom. Você fala, opa, pode também. Não interferir na composição e na dissolução da Câmara dos Deputados. Gente, o que ele mais fazia com o poder moderador era interferir. Garantir toda a autonomia aos 3 poderes. Se ele está com todo o poder na mão, galera, que autonomia é essa? Não interferir em nenhuma das esferas legislativas do poder, gente, é ele que escolhe. Então essa questão é muito clara quando dá ao imperador essa ideia de você o quê? De marcar a letra B de bem certa. Show de bola? É a Constituição que faz com que o imperador tivesse nas mãos quase 50% dos poderes. Por quê? Ele já tinha um poder executivo e agora ele também tem na mão o poder moderador. Show de bola? Bora lá? Então é o seguinte, galera, questão de número 2. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Ou seja, essa afirmação significa que, olha a chargezinha que eu coloquei para vocês. Voto censitário. Documentos, por favor. Pode passar. Ou seja, o que é o voto censitário, galera? O voto censitário é o voto dado para aquelas pessoas que têm renda comprovado. Tá? Então, galera, vejam vocês. Essa afirmação significa que o sufrágio era indireto no que se referia às eleições diretas. Sufrágio, galera, só para você ficar atento, é a ideia do voto, tá? Então você entende que o voto ele é dado para quem tem renda. Para ser eleitor, era necessário possuir determinada renda anual. Ô, gente, matou. Não preciso nem mais brincar. Olha aqui, ó, tá? Gente, voto censitário é voto por renda. Perfeito? Então você estabelece a ideia de renda. E aí o que vai acontecer? Não tem muito o que discutir. Show? Beleza? Bora lá? Questão de número 3. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil elaborou a nova Constituição, que foi promulgada no dia 24 de novembro de 1891. Lembrando que aqui, 15 de novembro, é o dia da proclamação da República, e se começa a discutir. Tá? Você fala assim, elaborou? Não, ela foi sendo elaborada. Vocês estão vendo aí, né? 3 meses, o próprio texto fala isso. Marque a alternativa correta sobre esse momento histórico do Brasil. O que ele está falando, galera? Sobre a nossa Constituição Republicana de 1891. Vamos lá. A Constituição de 1891 decretou a soberania da Igreja Católica no Brasil, ficando o Estado submisso às ordens papais. O que a gente acabou de falar? A nossa nova Constituição, ela separa Estado e Igreja, estabelecendo a ideia de um Estado laico. Então, fora. Essa Constituição decretou uma política reformista que contribuiu para o fim do coronelismo e dos latifundiários. Gente, todo mundo sabe que durante a República Inicial, a República Velha, o poder está na mão dos coronéis. Então, pelo amor de Deus,
essa Constituição ajudou e muito aos coronéis mandarem no Brasil, a questão da política do café com leite. Tá? Essa nova Constituição adotou a forma do governo presidencialista, garantindo às antigas províncias maior autonomia política. Você fala, opa, forma de governo presidencialismo, né? Forma seria república, sistema presidencialismo, garantindo autonomia. Até aqui, beleza. E deixa eu ver a letra D. A nova Constituição adotou o presidencialismo como forma de governo, mas não possibilitou mais autonomia política para os estados, que se afundaram em revoltas contra a República. Gente, se eram os estados que mandavam na República, lembra do revezamento de Minas e São Paulo? A ideia do café com leite? Então, eu sei que a letra C, tá? Como diria o professor Galvão, a letra C de anos acaba sendo a mais certa, né? Então, essa aí realmente fica bem claro para a gente poder trabalhar. E galera, a nossa quarta e última questão, ela fala o seguinte: marque a alternativa que contém algumas das mudanças provocadas pela Constituição de 1891. Letra A. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes, porque nós tínhamos 4 e passamos a ter 3. Show! Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, eliminou o voto censitário. Show! Porque não é necessário mais você ter renda. Homens a partir de 21 anos poderiam votar, porém, analfabetos e mulheres continuaram sem o direito de voto. Falou, opa, maravilha. Alguém pode me perguntar, Matheus, quando a mulher pode votar? A primeira Constituição a reconhecer o direito ao voto feminino foi de 34, e a Constituição que estabelece o direito ao voto do analfabeto é a Constituição em vigor, a cidadã. Beleza. Por que a letra B está errada? O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes. Beleza. Executivo, Legislativo e Judiciário. O voto censitário permaneceu, então para aqui. Você não tem mais o voto censitário, porque a ideia é o sufrágio universal e outra, mulher ainda não vota. O regime político passou a ser o presidencialista. Beleza. A maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. E o Estado adotou um regime dividido entre 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você fala, pô, professor, presidencialista está certo, 3 poderes está certo, só que o voto ele é aberto. Lembra? As pessoas tinham que falar em quem votava. Por isso que você ouve a expressão voto de cabresto, tá? Então isso aqui é uma pegadinha para você não cair nela. Excetuando as mulheres, o restante da população com idade acima de 21 anos poderia votar. Tudo bem, né? Você fala, bom, desde que você fosse alfabetizado, então você já deixa uma lacuna. A igreja passou a ter maior controle sobre os patrimônios públicos e sobre o Estado. O voto passou a ser secreto. Primeiro, o voto continuava aberto e a igreja não tem mais o que? Poder sobre o Estado, porque há separação. Então, se eu tiver que marcar a mais certa, letra A. Galera, isso aqui é um pouquinho da aula de Direito Constitucional quase, mas espero mais uma vez ter ajudado vocês, tá? E lembrá-los que é importante a gente conhecer um pouco das nossas leis. Apesar que, se você procurar a fundo, dizem que leis são iguais salsicha, né? Quanto mais você sabe como elas são feitas, pior fica, mas deixa quieto. Segue o barco. Então, agradeço, convido a vocês aí que estão chegando aí, você que vai fazer provinha do Enem como treineiro, vem com a gente no nosso projeto Eu Não Erro Mais, está disponível para você. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Beijo, fiquem com Deus, #tamo junto e até a próxima. Fui!